Olá, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, que bom que você está aqui. Deixa eu perguntar uma coisa: sabe aquelas pegadinhas que muitas vezes fazem conosco, tentando nos provar, tentando testar a gente mesmo? Você já passou por esse tipo de coisa? Nós vamos falar sobre isso hoje, mas nós vamos estar falando de um personagem do nosso querido Jesus que passou muito por isso. Ele foi tentado por todos os lados quando ele esteve de passagem aqui. Inclusive Satanás tentou a vida dele, escribas, fariseus. Muitas vezes eles tentaram Jesus, na verdade, com o objetivo de testar mesmo, como se fosse uma pegadinha, né, para ver como Jesus ia responder, para ver se eles poderiam, na verdade, ter algum motivo para acusar Jesus. Graças a Deus eles nunca conseguiram, né? Mas eu quero falar hoje rapidamente com você sobre uma pergunta que ela foi feita por dois grupos diferentes. Na verdade era a mesma pergunta, só que um desses grupos, o objetivo era aprender, e o outro grupo era, na verdade, testar Jesus, na verdade, provar Jesus. Se você puder abrir tua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 22, do versículo 35 até o 38, nós vamos estar lendo uma dessas situações. Fala assim, ó: e um deles, doutor da lei, para o experimentar. Aqui está uma das situações, né? Eles queriam experimentar Jesus. Interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Em Marcos, no capítulo 12, do 28 ao 30, tem uma outra situação. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que Jesus havia respondido bem, ele perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele sabia de todos os mandamentos, mas ele queria saber de Jesus qual era o primeiro, segundo ele. E Jesus respondeu: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu não sei se você, né, já parou para pensar isso, para se perguntar de que forma isso é possível, como é que eu posso amar Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Você já fez esse tipo de pergunta? Eu não sei você, mas muitas vezes eu me perguntei: Senhor, como é que eu posso, né, demonstrar esse amor? Como que eu sei se eu amo o Senhor dessa forma ou não? Mas a própria Bíblia vai nos responder, né? A própria palavra de Deus vai nos dizer de que forma eu e você podemos fazer isso. Quando nós lemos a respeito desses dois mandamentos, a gente percebe que Jesus está falando, na verdade, que esse é o mandamento mais importante, o primeiro deles, o mais importante. E significa o quê? O problema, meus queridos, é que a gente vive numa época em que a palavra amor, ela tem se tornado só um sentimento, né? Só o significado dela é só um sentimento mesmo. Mas na Bíblia, esse amor que a própria Bíblia está falando está intimamente ligado ao fazer, e especificamente de amar a Deus para poder fazer o que Ele quer. Isso é a vontade dele. Obedecer seus mandamentos, obedecer sua vontade. E Jesus, ele deixou bem claro isso quando ele disse lá em João, capítulo 14, no versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, olha só como a Bíblia mesmo nos esclarece de que forma nós podemos cumprir esse maior mandamento que Deus nos deixou, guardando os mandamentos dele, guardando
aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele deixou para que eu e você aprendêssemos e praticássemos na nossa vida. E em João 14, do 21 até o 24, ele vai falar algo semelhante. Fala assim, desculpa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, o que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Então, eu e meu Pai viremos a essa pessoa e faremos nele morada. Mas quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Isso deixa claro de que forma eu e você podemos cumprir esse mandamento. Deus mesmo, Jesus mesmo está nos explicando. E quando Jesus fala de um mandamento, dando, digamos, maior ênfase a um mandamento em relação aos outros, isso não quer dizer que os outros sejam menos importantes. Só que eles estão mostrando que o cumprimento desse mandamento vai influenciar a nossa vida, vai nos ajudar, vai facilitar para que a gente cumpra os demais. E uma coisa que a gente precisa entender é que a lei, ela depende do amor. A lei depende do amor. E esse amor é a força que eu e você temos para cumprir os mandamentos de Deus. Em João capítulo 5, no versículo 2 e 3, olha só como a própria Bíblia nos ensina como fazer. Fala assim, assim sabemos que nós amamos os filhos de Deus também, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus. O amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Mas, se algum de nós acha difícil isso, obedecer os mandamentos, ele termina dizendo, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Mas tem algo mais que a Bíblia fala também a respeito de mandamentos. Em João, capítulo 1, em 1 João, no capítulo 4, 16, se você tiver aí, você pode acompanhar, João, que era chamado apóstolo do amor, por ele mesmo, na verdade, ele fala nesse texto que Deus é amor. E como Deus é amor, ele pode exigir, então, que eu e você mostremos esse amor para com ele. Se você for ver lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 6, vai falar sobre isso. Mateus 22, 37. Porque quem não ama Deus não é capaz de cumprir nenhum dos mandamentos da lei. Tá lembrado aí? Se quiser, revise lá, os mandamentos da lei. Mas, da mesma forma, quem não ama o seu próximo não pode amar a Deus. É isso que Jesus quis dizer quando ele afirmou que um mandamento é semelhante ao outro. Você pode ver isso lá em Mateus 22, no versículo 38. Falando então assim, não são dois mandamentos, mas um único mandamento que Jesus ele juntou, digamos assim, e deu para todos os servos de todos os tempos, de todas as épocas, incluindo eu, incluindo você. João, esse texto de 1 João 4, mas no versículo 20 diz que ninguém pode amar a Deus a quem não vê. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê e não amar ao próximo a quem vê. Você entendeu? Eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e dizer que eu odeio ao meu irmão, ou que eu não amo ao meu próximo a quem eu vejo. Fica incoerente, E a própria palavra de Deus está dizendo isso. Então, só para a gente esclarecer mais uma vez, o amor bíblico, ele não se trata de um sentimento. Esse amor que a Bíblia está falando não é um sentimento. Mas, por causa de uma forte influência lá da cultura grega, romana, a gente pensa no amor como um sentimento.
algo que nos invade, que nos leva a desejos, mas ao contrário disso, o amor que a Bíblia está falando aqui é uma atitude que eu preciso tomar, primeiro para com Deus, obedecendo os seus mandamentos, e depois para com o meu próximo. Então, essa ideia, ela se torna mais clara quando eu penso assim, que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu entendo assim, que eu preciso fazer para o próximo aquilo que eu faço para mim. Né? A atitude boa que eu tomo para comigo, eu preciso tomar com o meu próximo também. Aquilo que eu faço de bom para mim mesmo, eu devo fazer para o próximo. Da mesma forma que eu ajo em relação a mim, eu devo agir para com o meu próximo. Olha só, esse seria, digamos assim, o segundo mandamento, né, que Deus nos deixou. Lá em Romanos, no capítulo 13, Paulo ele fala algo que esclarece para a gente muita coisa em relação ao amor. Ele oferece para a gente aí, para mim e para você, um exemplo prático de como esse amor precisa funcionar. Olha o que ele diz no versículo 10, ele fala assim, ó, o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica, olha, aí é uma prática, né? Mas esse amor, ele não pratica o mal contra o próximo, isso é, contra ninguém. E veja que ele está apresentando aqui, então, o amor como uma prática. Isso fica bem claro nos versículos anteriores, lá depois você pode ler. No 8 ele diz assim, ó, ele diz que, na verdade ele chama atenção para a gente que é importante compreender, na verdade o versículo seguinte, porque ele diz assim, ó, quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Na verdade é isso mesmo que ele fala, quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, meus queridos, se você tinha dúvida o que era esse amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, veja que a própria Bíblia, ela nos esclareceu. E nós precisamos entender que existe algo extraordinário no amor. E mesmo antes de falar do amor ao próximo, Deus pede que a gente ame a Ele. Porque sem amar Ele, na verdade, a gente não vai conseguir encontrar essa fonte, ter um encontro com essa fonte inesgotável de amor que é Ele. Deus é uma fonte inesgotável de amor. Talvez eu e você sejamos diferentes, mas sem amar a Ele da forma que Ele está pedindo, a gente nunca vai conhecer essa fonte inesgotável de amor. Esse amor que a Bíblia fala que nada pode separar dele. Quando eu e você entendemos esse amor de Deus para com as nossas vidas, a gente começa a se perguntar como é que eu posso amar Deus da mesma forma, como é que eu posso retribuir esse amor intenso, esse amor verdadeiro, esse amor inesgotável de Deus pela minha vida. Mas quando a gente vê nas Escrituras, na própria Bíblia, o próprio Jesus nos ensinando como fazer, então se torna mais fácil. E eu fico muito feliz de saber que, obedecendo aos mandamentos, aquilo que Ele deixou para que eu fizesse, para que eu cumprisse aqui, né, fazendo a sua vontade aqui na terra, que bom saber que se eu procuro fazer a vontade dele aqui na terra, eu vou estar na prática demonstrando para Ele esse amor. Eu amo esse Deus, né? E quiçá Ele olhe para mim sentindo que eu o amo da mesma forma que Ele pede, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Amém? E eu sei, né, que uma das formas de demonstrar esse amor para Ele é amando ao próximo da mesma forma que eu me amo. Amém? Fica a dica, né, para mim e para você, a melhor forma de nós entendermos no nosso coração como é que nós devemos amar ao nosso Deus. Que Ele te abençoe, que essa palavra rápida e simples possa ter te ajudado a entender um pouquinho, não vinda de mim, mas naquilo que a própria Bíblia diz, de que forma a gente pode entender como amar esse Deus da forma que Ele quer que a gente ame. Amém? Deus te abençoe, fica com Ele e até a próxima.